Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 4 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e vamos falar hoje principalmente sobre as consequências dos dois últimos ataques ucranianos aos bombardeiros russos, né, aos 40 bombardeiros russos destruídos, e também a ponte da Crimeia. O que está acontecendo, quais são os desdobramentos, o que vem até daqui? A gente já tem agora algumas informações sobre os aviões destruídos e também sobre o resultado lá no ataque na ponte da Crimeia que aconteceu ontem, né? Bom, na linha de frente tivemos poucas alterações, os russos avançaram alguma coisa aqui em Sumi, mas os ucranianos também avançaram aqui em Tyotkino. Teve também alguns avanços russos aqui na região de Pokrovsk, mas nada muito significativo. A linha de frente, via de regra, continua seguindo na mesma situação que a gente vem acompanhando por aqui, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ninguém Tanca o Bostil, Quero Lula junto ao Capiroto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos 95 drones e mísseis russos contra a Ucrânia. A maior parte deles foi derrubado como é padrão, não causou nenhum grande dano de ontem para hoje, mas existe um alerta na Ucrânia. Conforme a inteligência técnica operacional, o inimigo, os russos, planejam atacar Kiev nas próximas 48 horas usando 12 mísseis Iskander e 10 mísseis Kinjal supersônicos e coisa e tal, lançados a partir de MiG-31. A ordem já teria sido dada e o alvo seria, a direção crítica do ataque seria Kiev, né? Em adição, também planejam usar 450 drones Shahed 136, ou seja, normalmente está na faixa de 100 por dia que os russos usam, seriam 450. Seria o maior ataque desde o início da guerra, né? Uma forma de fazer um grande ataque contra a Ucrânia. Isso aconteceria nas próximas 48 horas. Vamos aguardar para ver se realmente existe esse risco, né? Bom, falando sobre o resultado dos ataques ucranianos nos últimos dias, né? Falando sobre a ponte da Crimeia. Bom, os russos disseram que não teve dano nenhum à estrutura da ponte. É lógico que eles diriam isso independente de ter dano ou não, né? A ponte não caiu, isso é verdade. A ponte está funcionando, o tráfego continua passando por lá. Mas a gente não sabe o nível de dano que teve na estrutura e a capacidade de carga. Segundo um canal de Telegram russo, fontes russas dizem que o ataque na ponte da Crimeia começou com um ataque por um drone de teste. Então o drone atingiu seu objetivo, mas falhou por explodir o suporte devido a um anti-drone flame arrestor, uma proteção anti-drone de chamas. E eu não sei o que isso quer dizer, né? Mas enfim, aparentemente é uma estrutura, essa estrutura metálica que eles colocaram aqui, que ela passaria por baixo d'água aqui em torno dos pilares também, e aí quando o drone atingiu essa estrutura, explodiu na estrutura e preservou os pilares que estariam debaixo da ponte, é o que eles estão dizendo aqui que teria acontecido, né? O ataque teria sido feito aqui no ponto mais sensível, mas não está claro ainda se foi na ponte ferroviária ou na ponte rodoviária, qual das duas aqui que teria sido o alvo desse ataque. Segundo esses canais reportam, a proteção foi explodida. Nesse momento está sem proteção lá. Daí o risco de outros ataques logo em seguida que teriam sido tentados pela Ucrânia, mas segundo os russos foram evitados. Porque esse primeiro ataque, essa rede que eles estão dizendo aqui, era justamente uma rede de sacrifício, e foi isso que caiu aqui e causou essa coisa que você está vendo aqui, esse pedaço de ferro aqui sobre a ponte, justamente devido a essa proteção que eles tinham lá que explodiu na coisa, né? Isso aqui é parte do dispositivo de proteção que foi jogado para o alto 40 metros e acabou caindo na própria ponte, interrompendo o tráfego, segundo os russos, né? Por causa dessa proteção, o tráfego teve que ser interrompido, mas logo em seguida foi retomado e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo, segundo os russos estão dizendo, isso foi causado por um drone desse tipo aqui, que é um drone com 1.100 quilos de explosivo e com capacidade de andar até 1.000 quilômetros debaixo d'água, né? Bom, o próprio pessoal fala aqui que é muito cedo, vai levar semanas e equipamento especializado para verificar realmente se não teve dano em estrutura debaixo d'água. Os russos dizerem isso logo depois equivale a quando a ponte teve o primeiro ataque lá em outubro de 2022, que eles logo em seguida falaram não, que não teve dano nenhum e passaram com um trem, coisa e tal, mas um trem pequenininho, vazio,
porque eles sabem que teve dano. Tanto é que até hoje não estão transportando trens de carga na ponte da Crimeia, né? Então, ou seja, isso aqui, dizer que não ia ter dano, é lógico que os russos diriam isso. Definitivamente a ponte não caiu, isso a gente pode observar, né, por satélite e coisa e tal, mas o fato é que o comprometimento, o grau de comprometimento é mais complicado de definir. Teve um outro canal de Telegram, também lá de acordo com o canal G, um canal Z, né, falando aqui que, tá aqui a tradução aqui do que ele está dizendo, que eles acabaram de reportar que uma rachadura apareceu em todo o suporte da ponte, em todo o pilar da ponte. Eles dizem que eles vão dar um jeito de amarrar isso de alguma forma, de segurar o pilar da ponte de alguma forma, mas não sabem se isso vai funcionar, né? De novo, isso aqui é só um cara falando no Telegram, pode ser mentira, pode ser um cara empolgado, querendo dizer alguma coisa, foi um russo, tá? Isso aqui não foi ucraniano, mas de qualquer forma, vamos ver o que vai surgir disso daí. Bom, o Matt Durst, que é um engenheiro especializado nessas coisas, está dizendo aqui que a ponte ainda está lá, mas não há dúvida que houve dano às fundações, né? A ponte usa 745 pés de aço para suportar o peso da rodovia e da ferrovia em estruturas separadas, né? A explosão parece ter danificado a ponte da ferrovia. Então o que ele está dizendo aqui é que foi a ponte da ferrovia que foi atingida. Então, segundo essa imagem aqui, teria sido essa parte aqui, então, que foi atingida no final das contas, né? A fundação do vão central aqui da ponte usa canos de aço em pé e inclinados, né? Então tem uma parte que são fundações em pé e outras que são inclinadas. Certamente houveram canos desse, houveram pilares desse que falharam e que explodiram nisso daqui. Mas quantos foram quebrados e quantos falharam, não dá para saber. E talvez a gente nunca saiba porque precisaria alguém fazer inspeção lá. Os russos vão provavelmente fazer inspeção nesse local, vão mandar um mergulhador para fazer inspeção disso daqui. Mas se for muito ruim, os russos não vão falar nada, né? Evidentemente, ainda sobraram pilares suficientes para suportar o peso da estrutura. Afinal, a ponte ainda está lá, né? E agora, quanto à capacidade de carregar cargo e resistir a tempestades, é que a gente não sabe. As pontes são desenhadas de forma conservativa, ou seja, com margem de erro, né, para resistir os casos mais críticos. A região da Crimeia é uma região que tem terremoto, então certamente a ponte foi desenhada com sobrecapacidade para resistir até um terremoto, nesse caso aqui. A questão é, agora que boa parte dos tubos, dos pilares foi destruída, ou uma quantidade indefinida de pilares foi destruída, será que a ponte continua com a mesma capacidade? E é isso que a gente deve ter observado daqui para frente, né? A carga normal de uso da ferrovia parece que não tem problema, não vai ser afetada por isso. Ou seja, por isso a ponte foi reaberta, porque em relação à capacidade de carga normal, não é problema, né? Mas a capacidade da estrutura resistir a cargas muito altas, ou seja, caminhões de carga, e também a casos de tempestade, isso pode ter se comprometido. E a melhor coisa disso com relação a reparos. É possível reparar isso? Não é uma coisa muito fácil. Praticamente vai ter que reconstruir a coisa toda, ou então fazer um segundo pilar aqui próximo e tentar, desse segundo pilar, fazer um apoio para o pilar que foi comprometido aqui. Ou seja, não é algo simples de fazer essa coisa. Então, o dano aconteceu. Se foi o dano que os ucranianos esperavam, se foi menos que eles esperavam, não dá para saber, né? Mas, de qualquer forma, aqui, ó, tem gente observando que dá para ver manchas aqui, alguma coisa alterou aqui na região onde teria sido o ataque aqui na ponte, na parte de trens, né? Para comparação, dá para ver as imagens aqui do dia 1 para o dia 3, a diferença entre os dois coisas, né? Aqui é o dia 1 de junho, ou seja, antes dessa explosão, e aqui no dia 3, depois da explosão, claramente tem alguma coisa diferente aqui. O que aconteceu de diferente não dá para saber, né? O Billy está dando uma declaração aqui, está dizendo aqui que a operação parece que foi mais uma obra de arte da Ucrânia, né, das operações secretas ucranianas.
Isso aqui eu vou descrever uma maneira disso ter sido feito. Porque lembra, um outro detalhe que estão falando aqui é que os russos falaram que foi o drone que atingiu ali. E de fato o drone atingiu por volta da 1h50, 2h50 da tarde lá, a gente falou sobre isso. Mas foram duas explosões. A primeira teria sido a parte da explosão que aconteceu mais cedo, que seriam os explosivos plantados. E depois teve o drone também, que também explodiu. Foram duas explosões ali, né? Não foi uma só. Enfim, agora eles estão dizendo aqui ó, como que poderia ter sido feita a parte da colocação de explosivos ali nos pilares da ponte, né? Ele diz aqui que ele é um mergulhador certificado técnico, e isso é baseado é uma teoria baseada no que ele conhece de mergulho técnico. Não quer dizer que tenha sido feito desse jeito, né? Então, eles dizem que colocaram 110 kg de TNT. Se essa informação é válida, isso significa que eles usaram PETN ou RDX. Segundo ele, RDX seria melhor, porque tem o dobro da capacidade do PETN, então bastariam 550 kg para ter 1.100 kg de TNT, isso daqui, né? Então, isso, ainda assim, isso é um bocado de explosivo para colocar, né? 550 quilos é muita coisa. Provavelmente eles usaram uma disposição que é neutra, que nem flutua nem afunda na água, para ser fácil do mergulhador levar, e também para evitar que isso flutue ou caia, né? O ataque foi feito nas fundações de uma das pontes, a principal carga que tem ali, que é o arco central, né? E apenas um dos lados do canal de 600 metros ali. Essas bases têm uma base de concreto relativamente grande, né? Mas abaixo disso você tem os pilares, como a gente falou, foram os pilares que foram o alvo, né? A colocação de 550 kg de RDX, ele está assumindo RDX, não tem certeza, não seria uma operação rápida, porque iria requerer múltiplas excursões por baixo d'água com os mergulhadores treinados, mergulhadores técnicos. Vamos assumir que a Ucrânia não tem nenhuma capacidade de submarino, porque poderia fazer isso com submarino também. Bota o submarino ali perto e faz isso daí rapidamente. Mas o submarino também seria complicado, porque seria facilmente detectado pelos russos isso daqui, né? O material e o pessoal devem ter se baseado na Crimeia. Como eles conseguiram colocar explosivos lá e fazer essa operação da Crimeia é desconhecido, né? Mas é a parte mais óbvia dessa coisa aqui. Bom, eu não sei se isso daqui é verdade, mas os russos alegam que prenderam pessoas aqui em Feodósia acusadas de estarem envolvidas com esse ataque. Eram os ucranianos de verdade? Eram outras pessoas? Não sei, até porque não faz muito sentido. Se aqui seria muito mais lógico os ucranianos fazerem, por exemplo, nessa região aqui, que está muito mais perto da ponte, né? A ponte é justamente nesse ponto aqui, ó, que é o arco principal ali, o vão central da ponte fica aqui nessa área. Então seria muito mais lógico fazer isso a partir aqui de uma dessas cidades. Aqui teria que o mergulhador caminhar muito menos tempo para fazer isso. Mas enfim, não sabemos isso, o mais provável é que tenha sido uma ponte na Crimeia. Só por curiosidade, essa ilha aqui pertence à Ucrânia também, tá? Essa ilha aqui também pertence à Ucrânia, portanto, toda aquela parte central da ponte aqui está na Ucrânia, não é território russo, né? A Rússia vai só até esse ponto aqui, até esse cabozinho aqui. Aqui ainda é a Rússia, a partir daqui já é a Ucrânia. Esse trecho aqui é um trecho baixo, não é onde fica o vão central, não. Os times de mergulhadores certamente eram especialistas em demolição usando rebreathers. Rebreathers é uma coisa diferente de cilindros de oxigênio, né? Na verdade, o cilindro de oxigênio normal que você usa para mergulhar funciona durante o tempo, mas você gasta o oxigênio dele todo. E detalhe, ali aquele é ar comprimido. Então você tem oxigênio e tem nitrogênio também. Você gasta as duas coisas. Mas o pior do cilindro tradicional é que quando você respira debaixo d'água, forma bolhas na superfície. E é uma coisa muito fácil de alguém que esteja prestando atenção na superfície ver que tem uma bolhazinha subindo ali, quer dizer que tem mergulhador na área. Quem faz mergulho sabe que é fácil de você ver que tem mergulhador naquela área ali, porque fica as bolinhas subindo e chegando na superfície, né? Aí o que é um rebreather? Um rebreather é um aparelho que reusa o nitrogênio e parte do oxigênio que sai, ele filtra o gás carbônico e recria a mistura ideal ali dentro. Ele consome oxigênio também, tá? Você precisa consumir oxigênio, que é o que o seu corpo precisa. O seu corpo está consumindo oxigênio e está tirando o tempo todo gás carbônico, né? Aliás, diga-se de passagem, é muito mais importante tirar o gás carbônico do que colocar o oxigênio. Sem oxigênio, você aguenta mais tempo do que com excesso de gás carbônico. O que mata é o excesso de gás carbônico, não é a falta de oxigênio, tipicamente de quem morre afogado.
Então, o que eles fazem é isso, né? Eles têm um reservatório de oxigênio, mas o que eles fazem ali é só refiltrar o ar, só recircular o ar, e com isso não tem bolha. E aí, como não tem bolha, você não detecta isso daí, né? Então, é o grande ponto, eles evitam esse tipo de coisa. Eles podem ter feito isso vários trajetos, devem ter marcado o trajeto, devem ter feito isso uma operação que realmente durou muito tempo, né? Para evitar a detecção, eles devem ter usado aqueles robozinhos moto aquática, que chamam, não é moto aquática, né? É um negócio desse daqui, ó, moto subaquática que eles chamam, né? É um aparelho que você usa como mergulhador para... É lógico que esse daqui é um de brinquedo, se eles usaram um muito mais potente, coisa e tal, para dispositivos militares, mas só para explicar para vocês aqui qual que é a ideia dessa coisa aqui da moto subaquática aqui que tem. Isso tem para mergulhador também, tem um monte de coisa disso daqui. Não é o mesmo que moto aquática, porque isso fica tudo debaixo d'água, né? Agora, eles devem ter andado em velocidade baixa para evitar ser identificado por hidrofones, né? A Rússia usa hidrofones para detectar submarinos e outras coisas ali de perto no Estreito de Kerch. É evidentemente uma área muito sensível, então eles têm que fazer isso devagar, né? Para evitar detecção, a base ucraniana deve ser pelo menos 5 quilômetros de distância da ponte. Aí agora eu não sei, hein? Talvez seja isso que ele está falando. Fazer uma base aqui daria muito na pinta para os russos, né? Talvez tenha que ser 5 quilômetros. Mas aqui é muito mais do que 5 quilômetros. Então talvez não seja aqui também, seja algum outro lugar aqui a base ucraniana nessa região, né? E que eles usariam esses veículos, essas scooters, né? Com tração por eletricidade, que tem um alcance grande, mas tem que ser devagar para evitar que você tenha aqui, ó. Teria que ter, a velocidade não pode passar de 3 nós para evitar o barulho de cavitação e, portanto, levaria 2 horas cada operação dessa de você ir até a ponte e voltar. Eles devem ter feito essa viagem algumas vezes, depois levaram o explosivo, plantaram o explosivo lá, ou seja, isso também foi uma operação que levou muito tempo, não é uma coisa feita às pressas não, né? Eles podem ter usado também esse mergulho no aqui estão dizendo que fizeram o explosivo com neutro, né, nem flutuando, nem afundando, para garantir isso, e depois colocaram as cargas lá nos concretos e coisa e tal. Como que eles usaram o detonador não dá para saber. Enfim, no final das contas, fizeram essa operação aqui, mais uma operação com muito sucesso que teve lá. De novo, a ponte não caiu, mas está danificada. Qual que vai ser o próximo passo disso, a gente não sabe, né? Ontem teve um monte de alerta de mísseis na Crimeia, mas tem que tomar cuidado com esses alertas, porque aqui ó, tem um monte de gente falando aqui que teve... olha, perigo de míssil em Sevastopol, transporte de passageiro foi fechado, mísseis Neptune no ar e coisa e tal, Neptune para uma dessa para Tarrankut. Bom, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque isso aqui pode ser um pouco de empolgação do pessoal, tanto do lado russo, apavorado com a explosão na Crimeia, porque é o que eu falei para vocês, né? O que está se desenhando aqui é justamente uma operação para tomar a Crimeia. O que está se desenhando é isso. Se vai acontecer, se vai ser sucesso, se não vai ser, eu não sei. Mas os ucranianos destruíram várias ferrovias que tinham aqui, né? Destruir ferrovia é aquilo que eu falo para vocês, é uma coisa que não dura muito tempo. Isso vai ser reparado rapidamente. Então, se eles fizeram isso, eles estão planejando alguma coisa agora. E agora esse ataque contra a ponte da Crimeia pode ser exatamente a mesma ideia, né? Colocar a ponte em problema de inutilizável para permitir um ataque à Crimeia. Então, eu não sei se aconteceu mesmo esse ataque com o Neptune, o que aconteceu ontem. Tem muita gente falando aqui, um monte de russos reclamando que teve vários ataques aqui, mas a gente não tem nenhuma informação do que teria sido atingido aqui, né? Bom, aqui ó, pânico se está espalhando na Crimeia com rumores que os ucranianos estão preparando uma invasão por terra. Com a ponte da Crimeia fora de operação e a rota por terra é a única saída ou entrada para a Ucrânia, e isso está sob controle de fogo da Ucrânia em vários lugares, né? Então esperamos que hoje ou nos próximos dias haveriam ataques massivos em toda a Crimeia, e o objetivo da Ucrânia seria parar os ataques originados na Crimeia contra a Ucrânia, né? Para parar o suprimento militar de entrar na Crimeia, liberar a Crimeia e demonstrar para a Rússia e ao mundo que a Crimeia é da Ucrânia e nós lutaremos por ela para sempre. E de novo, eu não sei se isso é verdade, mas a indicação, isso faz sentido. Faz sentido pelo tipo de operação que os ucranianos estão fazendo aqui. Agora, pode ser que eles tenham abortado isso porque a ponte não caiu?
Pode ser que eles tenham abortado isso, né? Ou seja, foi uma operação fantástica, conseguiu comprometer a ponte, mas a ponte não caiu. E se a ponte não caiu, é possível que os ucranianos não possam fazer essa invasão por terra, pelo menos por enquanto, até fazerem um novo ataque ou planejar de alguma outra forma derrubar a ponte, né? Muita gente pergunta, por que a Ucrânia não derruba a ponte da Crimeia? Porque não é fácil derrubar uma ponte. Eu fiz um vídeo logo no início da guerra falando sobre isso, né? Manda o Taurus, manda o ATACMS. Meu amigo, vai fazer cosquinha um Taurus, um ATACMS naquilo ali. No máximo vai furar a ponte e vazar do outro lado. Para derrubar uma ponte não é uma coisa fácil de fazer. Ainda mais uma ponte como a ponte da Crimeia, que foi feita numa área de terremotos. Então, assim, o que eles tentaram aqui é o mais certo mesmo, né? Teve já 2 ataques que deram certo. O primeiro, aliás, 3 ataques. O terceiro ataque que deu certo, né? O primeiro foi o caminhão passando na ponte que explodiu e, de fato, interrompeu a ponte da Crimeia por muito tempo. Inclusive, destruiu a parte ferroviária. Depois teve um outro ataque nessa região aqui, ó, que é uma região mais baixa aqui, em que um explosivo, o barquinho ucraniano explodiu ali e também danificou durante um bom tempo aqui, fechou a ponte da Crimeia por um bom tempo. Agora, esse ataque aqui. Pois é, vamos aguardar para ver qual é a próxima ação ucraniana, né? O líder dos tatar na Crimeia, o Refat Chaburov, emitiu um alerta para a Rússia. Cidadãos ilegais devem sair agora enquanto vocês podem. Ou seja, está se preparando alguma coisa realmente. Uma vez que a ponte da Crimeia seja destruída, e isso pode acontecer a qualquer momento, vocês estarão numa armadilha. Os generais russos não irão pensar 2 vezes em usar vocês como escudos humanos para salvar a eles mesmos. É algo que eles sempre fizeram, né? Então, o alerta está aí. Será que a Ucrânia fez essa explosão até para deixar o pessoal sair da Crimeia primeiro? Não, sai usando a ponte, deixa o pessoal sair usando a ponte, depois a gente acaba com isso de vez, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, falando sobre o caso dos aviões lá do ataque nas bases aéreas russas, né? O serviço secreto ucraniano liberou imagens aqui. Esses aqui são os caminhões que fizeram os ataques. Então dá para ver aqui o que era. Eles estavam vendendo isso como sendo um módulo de residência. Você tem uma residência aqui, tem uma sala e coisa e tal, só que como a gente viu, o teto era um teto falso que saiu os drones, né? Então dá para a gente ter uma ideia muito boa do que eram os caminhões que fizeram o ataque lá dos drones, né? E outra coisa positiva que a gente tem é um monte de imagem que surgiu agora dos satélites. Então dá para ver aqui, ó, um monte de avião realmente destroçado aqui, um monte de imagem de alta resolução, mostrando aviões totalmente destroçados nas bases aéreas aqui. A gente tem aqui o total que eles fizeram a conta aqui de 18 aviões no total destruídos nas várias bases aéreas. E sendo que pode ter mais, tá? Você pode achar que esses 18, então por falar que é 40, como é que é 18 agora, né? Mas o que eles estão dizendo, na verdade, é que tem um monte de coisas suspeitas nessa história. Tem aviões que moveram de posição e foram atingidos, mas os russos botaram em outra posição para justamente evitar entregar o número completo de aeronaves. Nesse caso aqui é um caso clássico. Olha só, essa aqui é a imagem do dia... Aqui, ó. Do dia 2 e 3 de junho, então dá para ver aqui que tem um avião totalmente quebrado aqui, ó, totalmente destruído aqui. E, no entanto, quando você vê a imagem agora do dia 4 do 6, aparece um avião aqui inteirinho. Como é que pode? O que houve aqui que eles conseguiram acabar com esse avião que está totalmente destruído aqui? Eles tiraram esse destroço desse avião e botaram outro no lugar para fingir o número de coisas. Dá para ver que nem é o mesmo avião aqui, até o tipo é um pouco diferente. Eles trocaram o avião para dar a impressão de que teve menos perda do que realmente teve no final das contas, né? Então tem que tomar cuidado, o número de 41 aeronaves foi confirmado pelo Ministério da Defesa ucraniano. Eles falaram aqui que fizeram a conta, que viram evidências de cada um desses aviões aqui, ó. Foram perdidas 41 aeronaves militares no total. É lógico, não foram 41 bombardeiros, tá? Foram 41 aeronaves no total. Então você tem os bombardeiros e tem, por exemplo, esse AN-12 aqui, que é um avião de carga que foi destruído aqui também. Tem os A-50 que também foram destruídos, que a gente já mostrou. Pessoal, eu já tinha acabado de gravar esse vídeo todo, já estava colocando no ar o vídeo para vocês, mas vai atrasar um pouco hoje porque a Ucrânia liberou o vídeo que mostra que realmente destruiu os 41 aviões conforme estão colocando, né? Então tem aqui um monte de aviões destruídos, aqui são vários vídeos que foram liberados aqui, ó.
A gente já tinha visto alguns desses, né, mas outros ainda não. Então tem aqui um monte de imagem dos drones aqui atingindo os vários aviões. Essa imagem aqui a gente já tinha visto, essa daqui não. Aqui, essa daqui também não. Os drones atingindo os aviões ali nas bases aéreas, né? São várias bases aéreas. Foram vários vídeos desse que o exército ucraniano liberou. Aqui, aqui, ó. Ó o A-50 aqui, o radar. 2 A-50 aqui sendo destruídos nessa coisa, né? Como a gente falou aqui, ó. Foram os drones atingindo ali, atingindo outros. Isso aqui é Tu-160, né? Eles botam um monte de pneu, cara. É muito engraçado. Aqui, os vários ataques aqui, as várias explosões. Ou seja, esse aqui é para comprovar exatamente que foram todos os aviões que eles falaram. Foi um monte de avião mesmo. Foi 40 aviões destruídos no total nesse ataque, destruídos e danificados nesse ataque feito pelos ucranianos, né? Então eu tive que regravar isso aqui para incluir essa informação e confirmando os 41 aviões destruídos nesse ataque dos ucranianos. Sucesso total disso. No final das contas, um sucesso muito grande essa operação, entrou para a história essa operação, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os ucranianos fizeram um ataque muito grande em Rilsk, na Crimeia e em Kursk, mas ainda não temos informações sobre o que foi atingido nesses lugares, tá? Em Rilsk, que é aqui na região de Kursk, é nessa região aqui, ó. Rilsk é aqui, Rilsk é essa cidade aqui, é uma cidade russa que é usada como base para os avanços russos aqui na região de Sumy, né? E aqui, ó, várias explosões acontecendo em rios, que aqui a imagem, acho que está mais o som aqui, vamos ouvir aqui. Uma explosão muito grande, né? Alguma coisa foi atingida ali, ó. Teve mais explosões aqui, mas é mais do mesmo, não vou mostrar para vocês, né? Também na região de Kursk, os ucranianos avançaram dentro de Kursk. Aqui. Lembra que ainda tem ucraniano aqui em Kursk ainda. Tem uma parte de ucranianos aqui em Kursk e eles avançaram nessa região justamente com tomando um ponto russo ali, uma trincheira russa que ainda estava ocupada pelos russos ali na região, né? Então a luta continua ali entre ucranianos e russos em Kursk. Aqui são os ucranianos destruindo uma grande base de operação russa em Totkino, né? É justamente essa região aqui em que os ucranianos também estão avançando aqui em Totkino. Aqui nesse mapa não aparece, mas tem ucranianos por aqui também. E daí eles fizeram essa explosão. E olha só a boa novidade que nós temos. O Pulé Volan voltou a publicar as coisas no Twitter, né? Então aqui a gente tem o mapa do Pulé Volan mostrando nos últimos dias o avanço ucraniano aqui em direção a Totkino. Tá vendo essa área amarela aqui? São os ucranianos avançando em Totkino. Isso aqui é dentro do território russo. E aqui os russos avançando aqui em Andrivka, aqui dentro do Oblast de Sumy, né? A fronteira entre Ucrânia e Rússia é essa linha tracejada aqui. Dá para ver que os russos estão dentro do território ucraniano e os ucranianos estão dentro do território russo. Tá uma confusão danada por aqui. No final das contas, espera-se pouca mudança aqui, né? Aqui o total dos avanços russos aqui, mas muito pouca coisa mais uma vez. Aqui teve um avanço um pouco mais significativo, próximo de Toretsky. Como eu falei para vocês, isso daqui me preocupa mais do que a região lá de Kursk. Em Kursk, ou em Sumy, os russos não vão conseguir avançar muito ali, mas aqui parece que os russos estão conseguindo avançar com alguma velocidade nessa direção. Os ucranianos têm mandado mais reforços para cá, imagina-se que isso vai resolver em algum momento essa região de Toretsky aqui, né? Aqui, o resto da linha de frente, nenhuma grande mudança, nenhum avanço significativo por aqui. Aqui também um outro avanço, mas um avanço muito pequenininho de uma área que já estava totalmente comprometida de qualquer forma, né? Que bom que o Pulé Volan voltou a publicar os mapas dele no Twitter, estava fazendo falta, seja muito bem-vindo de volta, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre as conversas dos oficiais do Kremlin, falando sobre destruição completa da Ucrânia, que não sei o que lá. Não vão chegar a lugar nenhum, a gente já sabe disso, né? Especialistas em segurança cibernética do GUR fizeram um ataque contra recursos do Birô de Desenho do Tupolev, né? Que é um avião, que é a empresa que produz os TU, né? TU-95, TU-106, TU-22, os Tupolev, e roubou 4.4 dados de informação secreta, correspondência oficial, dados de pessoal, compras, encontros, etc.
Ou seja, isso é uma boa informação não só para a Ucrânia, mas para os aliados também, né? Bom, aqui uma outra coisa absurda que aconteceu em Moscou, a máfia dos Kadyrovitas sequestraram um cara no meio da rua, não se sabe o que é isso, se é uma briga de máfia, se é alguma coisa, né, o que está acontecendo aqui. São Kadyrovitas, e o que é esse cara que foi pego aqui, ninguém sabe o que é, mas realmente uma coisa que mostra como a Rússia está afundando cada vez mais na máfia, né? Olha só, preocupações para a Europa, tá? A Rússia está colocando uma divisão de rifle motorizado e uma de artilharia próximo da fronteira com a Letônia. Lembra aquilo que a gente falou há um tempo atrás, né? É um risco aqui, a gente sabe que a Rússia tem interesse no corredor Suwalki, né, que é essa ligação aqui entre Kaliningrado e Belarus, né? E a maneira mais fácil de conseguir isso seria um ataque contra a Letônia. A Polônia, contra a Lituânia. A Polônia é uma potência militar muito mais forte que a Lituânia. É lógico que a Lituânia faz parte da OTAN, mas aí, será que a OTAN vai agir mesmo, do jeito que o Trump está medrando de tudo e não quer fazer nada, né? Olha só, e tem artilharia da Coreia do Norte ali também, tá? Então, é um risco significativo que o pessoal está correndo por ali. Outra coisa, a Rússia tem planos de colocar 10 mil tropas na Transnistria, e para isso quer garantir instalar um governo pró-Kremlin na Moldova, né? Então eles querem mudar a Moldova, como mudaram a Eslováquia e a Hungria recentemente. A Hungria eles vão perder daqui a pouco. A Polônia é um caso à parte. Tem gente dizendo que perdemos a Polônia porque tem um cara mais à direita lá na Polônia. Mas eu expliquei para vocês, o cara da Polônia, os dois são pró-Ucrânia. O único, porém, é que o cara que ganhou, ele tem uma birra com o que quer que a Ucrânia reconheça, um massacre de Volyn, não sei o que lá, coisa de 400 anos atrás, enfim, não é o ideal. O outro cara teria sido melhor para a Ucrânia. Mas não quer dizer que ele seja anti-Ucrânia ou que ele vai negar ajuda à Ucrânia, ao contrário, ele já deixou claro que é a favor da Ucrânia. Agora, os russos tomarem a Moldova é uma coisa crítica mesmo, pode realmente complicar a situação ali, né? Bom, uma fake news que está sendo espalhada por um monte de espalhadores de fake news, os russos aí, um monte de russetes por aí, inclusive o Elon Musk voltou a espalhar essa fake news, é que o Lindsey Graham foi à Ucrânia, visitar a Ucrânia agora, né? E eles estão com essa grande coisa de aumentar as sanções contra a Rússia, que deve passar no Senado e deve passar na Câmara também. Aí o pessoal estava atacando, dizendo que não, olha só que eles gastaram não sei quantos milhões de dólares só para ir na Ucrânia, que é óbvio que eles roubaram dinheiro e coisa e tal. E não, isso daqui não é um relatório de despesas de viagem, isso é um contrato mensal entre o Departamento de Estado americano e diplomatas em zonas de guerra. Ou seja, não tem nada a ver com a visita dele, eles pegaram isso daqui para dizer que era a despesa total da visita dele para tentar atacar o Lindsey Graham e o Richard Blumenthal, né, que é o senador democrata. Foram os dois senadores, um republicano e um democrata, que foram lá na Ucrânia, e essas novas sanções devem sair sim em breve, né? Uma coisa curiosa foi essa postagem aqui do Max25, ele disse que viu uma série de vídeos da China, Índia e América Latina sobre a operação do SBU que destruiu os aviões russos, né? E ele achou estranho que cerca de 80% dos comentários eram que a Ucrânia é terrorista, espere a resposta, que o Putin não vai soltar uma bomba nuclear e não sei o que lá. Por que a propaganda russa é tão forte nesses países e coisa e tal? E o que eu digo para vocês é o seguinte, da minha experiência, ele não foi no meu canal pelo visto, se fosse no meu canal não tem tanta russete assim não, porque eu bloqueio as russetes todas, né? Mas o fato existe uma grande quantidade de robôs, não são pessoas de verdade, você pode ver. Por isso que eu bloqueio sem dó, porque é robô, é claramente robô esse pessoal. Então, ou seja, o que ele está vendo aqui é esse efeito dos russos contra o Brasil, a América Latina e coisa e tal. E por que os russos apostam tanto em propaganda falsa aqui na América Latina e na China e na Índia e coisa e tal? Porque eles querem explorar o anti-americanismo, né? E, infelizmente, uma parte da população brasileira, de fato, embarca nessa história, acha que não, que temos que brigar com os Estados Unidos, que os Estados Unidos é mauzão e não sei o que lá. Isso é o caminho para o comunismo aqui no Brasil, tá? Eu tô falando para vocês, o risco que a gente corre é exatamente esse aqui no Brasil. Existe, de fato, uma parte da população que vê dessa forma, né? Bom, agora, de fato, o curioso é que em muitos canais de Telegram chineses, ao contrário, os portais chineses estão sacaneando a Rússia, dizendo que, porra, que coisa patética a Rússia, né?
o pessoal está elogiando a operação ucraniana e mostrando que a Rússia realmente errou feio nisso daí. Não só na China, mas também aqui o Wall Street Journal falando aqui que os ataques de drones mostram por que a Ucrânia vai ganhar essa guerra, né? E mostra justamente a capacidade técnica ucraniana, a descentralização ucraniana em face a essa centralização russa. Por isso que a Ucrânia está ganhando essa guerra e vai ganhar mesmo. Até o Estadão aqui, ó, tem uma coluna aqui do Rodrigo da Silva, falando aqui como a Ucrânia executou as operações militares mais ousadas da nossa geração. Realmente vai entrar para os livros de história essa operação lá nas bases aéreas russas, né? E realmente isso expôs a Rússia ao ridículo. É lógico que o pessoal russo está muito chateado com isso. Estão aqui fazendo... lembra, né? 2022, Ucrânia afundou o Moskva. Não, que vai ter bomba nuclear. 2023, a Ucrânia explodiu a ponte da Crimeia. Não, que agora começar a Terceira Guerra Mundial vai ter bomba nuclear. 2024, Ucrânia invadiu Kursk. Não, agora vamos todos morrer no apocalipse nuclear. E não, né? E agora a Ucrânia destruiu os bombardeiros estratégicos russos. O fim do mundo, vai ter bomba nuclear e não sei o que lá. Vai o pessoal chorar de novo. Não vai ter nada. Vamos fazer um grande ataque contra Kiev, como diz a inteligência ucraniana? É possível que sim. Aqui, ó. Mas os russos também já estão começando a ficar conformados aqui, ó. Esse aqui é um blog militar russo. Pô, a impressão que dá é que os rohols, né, é um termo depreciativo que os russos usam para os ucranianos, vão ganhar isso. Que foda isso, né? Fuck, né? Outra coisa engraçada foi o Alexander Dugin. Maga, cadê você? A gente pagou tão caro aí pelo Tim Pool, pelos comentaristas todos aí americanos, para falar, né, bem da Rússia, para criticar a Ucrânia. Só foi o Alex Jones, só o Alex Jones que teve coragem de falar. Porque ficou muito feio, meu amigo, foi muito ridículo isso, a Rússia se botou como ridícula nessa história, né? A Rússia tenta passar essa imagem que é forte, não que é inevitável, a guerra da Ucrânia já tá ganha, que a Rússia é forte pra caralho, tomou no rabo e agora fica nesse negócio aqui. Ai, Maga, cadê vocês para ajudar a gente, coisa e tal? É só um otário, Maga, que faria isso, né? Porque todo mundo sabe que por trás dessa história toda está o anti-americanismo, até dentro dos Estados Unidos, até esse pessoal aí que critica a guerra da Ucrânia, né? Bom, uma discussão muito grande que está tendo lá nos Estados Unidos é se as bases americanas não teriam também essa vulnerabilidade. E teriam, né? O Nate Vance traz aqui essa imagem mostrando uma arma que os Estados Unidos têm para derrubar drones e coisa e tal, que conseguiria derrubar esses drones, evitar esse tipo de coisa. E a pergunta que eu faço é: conseguiria derrubar drones em várias bases ao mesmo tempo? Tem tantas armas dessas assim, todas as bases americanas, como é que seria isso, né? E outra coisa que eles falam, né? Isso daqui é por interferência eletromagnética, parece claramente, né? E se forem drones de fibra ótica? Porque nada impede que os drones sejam de fibra ótica, né? Ou seja, não sei se tem não, assim, eles mostram que os Estados Unidos tá avançando com isso, está se preocupando com isso. Fico me perguntando se o Brasil está se preocupando com isso. Bom, a situação da economia russa continua piorando. A Elvira Nabiulina tem que essa semana tomar a decisão sobre a taxa de juros russa. Tem um monte de gente pressionando ela para baixar a taxa de juros na marra. Isso vai fazer explodir a inflação na Rússia. Mas o problema é que tem um monte de empresa quebrando lá na Rússia por conta das taxas de juros altas, né? Vamos ver o que ela vai fazer. E para piorar, o lucro da Rússia com venda de óleo e gás caiu para o menor valor desde fevereiro de 2023. Então o valor do petróleo está baixo e a Rússia está conseguindo vender pouco. Então mais um fator aqui para piorar a situação. Segundo vazamentos lá da inteligência russa, o Estado-Maior russo está desesperado, o FSB, todo mundo querendo descobrir quem foi o culpado pelo problema, né? Como toda entidade burocrática, quando você tem uma humilhação desse tamanho, busca-se o culpado. Esse é o principal objetivo dos russos nesse momento. Isso é ótimo para a Ucrânia, deixa eles caçarem culpado por lá, né? Aí estão brincando aqui que o Gerasimov está falando aqui, você prefere, o Putin falando pro Gerasimov, você prefere janela ou chá, né? Quer ser jogado de uma janela ou tomar um chá de polônio? Aí ele fala, eu preferia ir como o Prigozhin fez, né? Ele fala, não, nós não temos aviões suficientes, nem mísseis suficientes para isso. Então vai ter que ser janela ou chá mesmo, né? Bom, o Pete Hegseth não vai no encontro de Ramstein, tá? Tem um encontro de Ramstein acontecendo essa semana lá na Bélgica e pela primeira vez desde o início da guerra, os Estados Unidos não vai ser representado pelo ministro da Defesa americano. O Hegseth diz que tem coisas mais importantes que como fazer, como cuidar do cabelo dele, coisa e tal.
Agora, quem vai no lugar é a embaixadora dos Estados Unidos para a OTAN, e o Reg7 também não estará presente no encontro da Ucrânia com a OTAN, que acontecerá amanhã também, né? Então, bom, esperamos que isso não afete as coisas, né? Bom, a Ucrânia foi oficialmente convidada para o encontro da OTAN em Haga, segundo o Mark Rutte confirmou nesse encontro. Então a participação e o papel que será ainda estão sendo coordenados, mas a Ucrânia é cada vez mais próxima da OTAN. É o que eu falo para vocês, no final das contas, quem quer a Ucrânia é a OTAN. Não é mais uma questão da Ucrânia querer entrar para a OTAN, é a OTAN precisar da Ucrânia, porque se tiver uma ameaça russa, como a gente está vendo ali na Lituânia ou na Moldova, a coisa pode ser muito pior no final das contas, né? E olha só quem falou merda, o Lula. O Lula deu uma entrevista para o Le Monde. Eu vou fazer um vídeo lá no canal Ancapso só sobre essa entrevista do Lula com o Le Monde, porque tem um monte de repercussões, inclusive aqui para o Brasil. Em última análise, mostra que o Lula está rifando o Alexandre de Moraes, essa entrevista dele para o Le Monde, e por isso que não teve repercussão nenhuma aqui no Brasil. Essa entrevista tem 2 dias já. E não teve repercussão nenhuma nos jornais brasileiros. Por quê? Porque, pelo teor da entrevista, o Lula está rifando o Alexandre de Moraes. E aí, uma das frases que ele falou aqui, ó, o Joe Biden, com quem eu tive longas conversas, acredita que a Rússia precisa ser destruída. E a Europa, que durante muito tempo representou a moderação no campo da política global, agora se alinhou a Washington e está gastando bilhões em rearmamento. Isso me preocupa. Se nós não vamos falar só sobre guerra, nunca vai haver paz. Não, Lula. Quem evitou a paz foi a Rússia no momento que invadiu a Ucrânia, caramba. Você tem que punir a pessoa que inicia a agressão, senão você nunca vai ter paz. Tem que falar de guerra, assim. É impressionante como é que esse idiota não consegue enxergar o óbvio na frente dele, né? E, de novo, está alinhando o Brasil com o eixo do mal. Claramente está querendo jogar a Washington, jogar a Europa para lá e se colocar do lado da Rússia, do lado da China. Está colocando a gente no eixo do mal. O Lula já sabe que aqui no Brasil a única alternativa para ele é o modelo Venezuela. E estamos caminhando nesse sentido, né? Estamos abandonando os Estados Unidos, abandonando a Europa. E é por isso que eu falo, nesse contexto que eu falo, ele está rifando o Alexandre de Moraes. Deixa vir a Magnitsky, que vai ser bom para mim, porque daí no final das contas eu vou poder vender essa transição do Brasil para um regime ditatorial ainda mais fácil, né? Bom, algumas boas notícias aqui no final. A França vai providenciar para a Ucrânia mais 1 bilhão de euros, 1,5 bilhão de euros em garantias para compras em indústrias francesas. O Zelensky não foi para os Estados Unidos. Ontem eu dei a notícia que o Zelensky teria ido para os Estados Unidos. Não foi. O avião presidencial foi para os Estados Unidos, mas o Zelensky voltou para a Ucrânia. O avião presidencial do Zelensky foi para os Estados Unidos levar o Yermak, que teve um encontro com o Witkoff lá nos Estados Unidos. Então, esquece, eu tinha falado que o Zelensky tinha ido para os Estados Unidos e coisa e tal, mas não aconteceu isso, foi entendimento errado meu do que estava a notícia. Foi o avião presidencial ucraniano que foi, mas levando o Yermak, né? E só para encerrar, o oficial do Trump que destruiu um departamento de contra-inteligência russo, ali tem ligações com o Kremlin, né? Quem imaginaria? É o que eu falo para vocês, dizer que o Trump é um agente russo, eu não sei, eu acho pouco provável que a CIA não soubesse disso. Agora, que tem gente no governo Trump que é agente russo, eu não tenho dúvida nenhuma, e esse pessoal está fazendo a festa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.